Continuando aqui, então, além das sessões previamente marcadas pelo Congresso Nacional, ainda podem acontecer reuniões extraordinárias do Congresso Nacional. A convocação extraordinária do Congresso Nacional está prevista na Constituição Federal, lá no artigo 57, parágrafo 6º. Ela é feita pelo presidente do Senado nos seguintes casos. Então, essas previsões são expressas, tá, gente? Tem que ficar muito atento. E são várias situações que você tem que entender. Em caso de intervenção federal, a intervenção federal está prevista lá no artigo 36, parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal. Em caso de defesa, que está lá no artigo 136, parágrafo 4º, o estado de defesa, que é um tipo mais aprofundado de intervenção, a decisão do Congresso tem que ser por maioria absoluta. Então, guarde isso. Essa reunião extraordinária para decretar estado de defesa, que está prevista lá no artigo 136, parágrafo 4º, a decisão do Congresso tem que ser por maioria absoluta. A outra causa também de reunião extraordinária é para autorizar o estado de sítio, que está previsto lá no artigo 137, parágrafo único. A decisão do Congresso também deverá ser por maioria absoluta. Caso o Congresso Nacional esteja em recesso, o presidente do Senado fará a convocação de reunião extraordinária em 5 dias. Essa regra é do artigo 138, parágrafo 2º da Constituição Federal. Também pelo presidente da República, pelos presidentes da Câmara do Senado e do Senado, deputados da Câmara e do Senado, ou a requerimento da maioria dos seus membros de ambas as casas, em caso de urgência ou de interesse público relevante. Então, essa reunião extraordinária, ela também pode ser convocada pelo presidente da República e pelos presidentes das duas casas. Aí nós temos que ter a votação sempre de maioria absoluta das decisões. Então, se o presidente da República ele convoca uma reunião extraordinária do Congresso para decisão de alguma situação, a decisão tem que ser sempre por maioria absoluta. É importante esclarecer que nas sessões extraordinárias, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada a reunião extraordinária. Então, convoca uma reunião extraordinária, feita essa convocação, aí, tanto pelo presidente quanto pelo presidente do Senado, e aí você tem a seguinte situação. É um assunto que tem que ser votado, você não pode, já que estamos aqui, vamos deliberar sobre outro assunto. Não, é uma pauta definida. Agora tem uma observação, tem uma exceção. Caso já tenha pelo calendário oficial, que é aquele definido lá no início, caso já tenha uma reunião marcada para aquele mesmo dia, e essa reunião coincida com a reunião extraordinária, aí sim você pode fazer o julgamento dos dois assuntos, mas só nesse caso, só se coincidir. Porque a reunião extraordinária, ela, como a própria palavra diz, é uma situação extraordinária, imprevista. No caso, por exemplo, de decretar um estado de defesa. Não é todo dia que se decreta um estado de defesa ou uma intervenção federal. Então, por isso que tem essa possibilidade de fazer essa reunião extraordinária. Essa é a regra, gente, lá do parágrafo 8º do artigo 57 da Constituição Federal. Então, agora vamos falar das comissões. Dentro do Congresso Nacional, existem as comissões. Então, esses julgamentos que eu estava falando anteriormente são julgamentos de plenário. Então, além do plenário,
existem ainda as comissões. Essas comissões, elas podem ser comissões permanentes ou comissões temporárias. Como também elas podem ser simples ou mistas. Comissão simples seria o caso de uma comissão da Câmara dos Deputados. Ou uma comissão mista é formada pelas duas casas. Aí fica deputado e senador formando uma comissão única. Somente na Câmara dos Deputados, para vocês terem uma ideia, existem 25 comissões permanentes, analisando projetos nas áreas da agricultura, direitos humanos, saúde e assim vai. Elas estão previstas lá no artigo 58 da Constituição Federal e no regimento interno do Congresso Nacional. Aí você tem que olhar lá nos artigos 9º até o 21, que fala das comissões. Então, para você ter um exemplo, a comissão mista permanente, nós temos aqui exemplo, é a comissão mista de planos, orçamentos públicos e fiscalização. A sigla é CMO. É um órgão, né, legislativo no Congresso Nacional, composto por deputados e senadores, por isso que ela é mista. Ela foi instituída pelo artigo 166, parágrafo 1º da própria Constituição Federal de 88, para controlar os projetos e gastos do presidente da República. Então, essa comissão é aqui que começa a prestação de contas da presidência da República. Então, o Tribunal de Contas, com a ajuda, aliás, essa comissão, com a ajuda do Tribunal de Contas, vai fiscalizar os gastos do presidente da República. É essa comissão que vai receber aqui o orçamento e encaminhar para o tribunal. Aí o que nós temos? Quanto às comissões temporárias, um exemplo pode ser as comissões mistas de inquérito, que são as CPIs. A gente ouve falar muito de CPIs no jornal, né? CPI para investigação de tal assunto e tal. Elas estão previstas lá no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, que são criadas mediante requerimento de 1/3 dos seus membros para investigar autoridades judiciais. Tem objetivo certo. A CPI só serve para investigação. Ela não vai deliberar sobre orçamento, por exemplo. Não vai deliberar sobre mais nada. Apenas sobre aquele objeto certo de investigação. Importante esclarecer aqui que as CPIs não podem nunca impor penalidades ou condenações. A CPI, gente, seria mais ou menos como se fosse um inquérito policial. As suas conclusões serão encaminhadas ao Ministério Público e outros órgãos responsáveis, né, como a Advocacia Geral da União, a Câmara da Casa Legislativa, Tribunal de Contas, de acordo com as suas respectivas competências. Se for uma questão, por exemplo, relacionada ao orçamento, vai lá para o Tribunal de Contas. E esses são os responsáveis para, se existir elementos, promover a responsabilização das infrações civis, criminais, administrativas, políticas. Então, por exemplo, se for uma CPI que vai tratar de um assunto ligado à investigação de crime de responsabilidade de um deputado, ele vai passar lá para a Câmara que vai fazer o encaminhamento pelo Conselho de Ética, ou se vai ser crime de responsabilidade, ela que vai definir isso. Então, quanto ao quórum de deliberação dessas comissões, é por maioria dos votos, pela presença da maioria absoluta dos seus membros. Está lá no artigo 47 da Constituição Federal. Dessa forma, fica da seguinte conta, né? São 81 senadores. A maioria absoluta é 41. Desses 41 votos, a maioria tem que aprovar a decisão. Então, são 41 referente à maioria absoluta. Desses 41, a maioria dos 41 tem que aprovar a decisão. Além das comissões, ainda no Congresso Nacional, existem as mesas. Então, as mesas, o que elas são? São órgãos deliberativos de direção do Congresso Nacional.
cabe às mesas a condução dos trabalhos do Congresso. Elas são eleitas por seus membros com mandato de 2 anos. A presidência da mesa, né, cabe ao presidente do Senado. Está lá no artigo 57, parágrafo 5º da Constituição Federal. Uma outra instância são os tribunais de conta. Então, os tribunais de conta existem para auxiliar o Congresso Nacional na sua função de fiscalização dos gastos públicos. Foi criado, né, o Tribunal de Conta com essa função, que é uma função exclusiva. O Tribunal de Contas vai fazer isso e é para isso que ele foi criado. Então, ele é classificado, o Tribunal de Contas da União, ele é classificado como um órgão de controle externo. Por que é controle externo? Porque ele faz um controle que não está dentro do Poder Executivo. Ele está dentro do Poder, ele é uma instância que está ligada ao Poder Legislativo. Então, ele é uma instância independente. Então, ele é um controle externo do Poder Executivo. Ele está previsto na Constituição Federal, no artigo 71, e ele é regulamentado pela Lei 8.443 de 92, que é a lei orgânica do TCU, ou seja, a lei que criou a figura do TCU, atribuindo, né, as suas funções. Segundo essa lei, a competência do TCU é para julgar as contas, né, dos administradores públicos, da administração direta e indireta, inclusive do presidente da República. Então, o orçamento do presidente da República passa pela fiscalização, pelo controle do TCU. E o TCU também pode aplicar multas aos administradores públicos por prejuízo ao erário público, né? Essa penalidade está lá no artigo 57 da Lei 8.443 de 92. A lista completa, né, está no artigo 1º dessa lei. Segundo o artigo 34 do Regimento Interno, o TCU é composto, então isso aqui é importante, esses números, a gente sempre que fala em número, sempre que falar em maioria, você tem que memorizar isso. Então, o Regimento Interno do TCU fala da composição do TCU. Isso aqui cai em concurso também. Ele é composto de 9 ministros, nomeados pelo presidente da República, e aí essa escolha é feita da seguinte forma: 1/3 escolhidos pelo próprio presidente da República, mas tem que ter aprovação do Senado Federal, sendo 2, né, alternadamente entre ministros substitutos e membros do Ministério Público junto ao tribunal. E eles são indicados em lista tríplice pelo plenário, segundo os critérios de antiguidade e merecimento. E a outra indicação são 2/3 pelo Congresso Nacional. Então, o presidente faz a primeira indicação de 1/3, ele vai escolher, né, alternadamente. Então, ele escolhe membros substitutos e aí depois tem os membros do Ministério Público junto ao próprio tribunal. E, alternadamente, surgiu uma vaga, ele indica membros dos ministros substitutos. Uma outra vaga, membros do Ministério Público junto ao tribunal. Sempre em lista tríplice. Segundo o artigo 4, né, do Tribunal de Contas, dessa lei, o Tribunal de Contas da União tem jurisdição própria e privativa em todo o território nacional. Aqui é importante também a gente entender qual que é a diferença entre jurisdição e competência. Então, a gente sabe que a jurisdição é em todo o território nacional, mas a competência é em relação só a matérias orçamentárias. Então, por isso que é importante não confundir jurisdição com competência. Em todo o território nacional, sobre as pessoas e matérias sujeitas à sua competência, ou seja, todas as instituições da administração direta ou indireta, em empresas públicas, autarquias, fundações,
e as organizações sociais civis, SENAC, SENAI, SESI, quando usarem recursos públicos, devem prestar contas ao Tribunal de Contas da União. E aí, competência referente à matéria orçamentária. Então, a jurisdição do Tribunal de Contas da União é nacional, mas a competência é só em relação às questões orçamentárias. Então, por exemplo, o Tribunal de Contas não pode fazer a investigação de um homicídio, né, em um determinado estado, porque essa não é a competência dele. Ele tem jurisdição em todo o território nacional, mas a competência só em relação às matérias orçamentárias. Então, essa é uma observação importante que você não pode confundir. Outra coisa importante é, por simetria, todos os estados têm o seu Tribunal de Contas, que são os tribunais de contas estaduais. Eles são ligados também ao Poder Legislativo Estadual, que aqui no caso são as Assembleias Legislativas. Agora, uma observação importante. Já nos municípios, a regra é diferente. Até a Constituição de 88, havia a possibilidade de criação dos tribunais de contas municipais. Porém, o artigo 31, parágrafo 4º da Constituição Federal, trouxe a seguinte redação: é vedada a criação dos tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. A Assembleia Nacional Constituinte, portanto, entendeu que é melhor os municípios prestarem contas aos tribunais de contas estaduais. Essa é a regra do artigo 31, parágrafo 1º da Constituição Federal. Então, você fique atento. A própria Constituição Federal, ela limitou, disse que os tribunais de contas municipais não podem ser mais criados. Então, essa regra está lá no artigo 31 da própria Constituição Federal, que regulamenta os municípios. Então, até a Constituição Federal de 88, aquelas cidades que já tinham criado os seus tribunais de contas municipais permaneceram com eles e prestam contas a eles. São apenas duas, São Paulo e Rio de Janeiro. Todas as demais cidades brasileiras prestam contas ao Tribunal de Conta Estadual de seus respectivos estados. É importante lembrar que para a recusa das contas são necessárias 2/3 dos membros dos respectivos tribunais. Então, lá no estado vai valer essa regra por simetria, vai valer as regras nos estados e vai valer a regra também para a União. Então, os tribunais, eles têm que ter a maioria de 2/3 para rejeitar as contas do chefe do executivo, seja presidente, seja governadores. E aqui, se for tribunais municipais, do prefeito. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Uma questão que caiu numa banca de concurso. Foi da Fundação Carlos Chagas e é de técnico judiciário do TRT 6ª Região. Em relação ao Poder Legislativo, é correto afirmar: as comissões permanentes de inquérito são permanentes e possuem poderes para apurar fatos de relevância política, bem como para aplicar sanções. Alternativa B, os senadores representam os estados e Distrito Federal e possuem mandato de 8 anos, embora a legislatura do Congresso Nacional dure apenas 4 anos. Alternativa C, o Congresso Nacional reúne-se anualmente na capital federal de 2 de janeiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Os deputados federais, alternativa D, os deputados federais representam o povo e possuem mandato de 4 anos, embora a legislatura do Congresso Nacional dure 8. Alternativa E,
a convocação extraordinária do Congresso Nacional será feita pelo presidente da Câmara dos Deputados, em caso de decretação de estado de defesa ou de intervenção federal. Então, vamos lá? A resposta correta é a alternativa B, conforme a previsão lá do artigo 46 da Constituição Federal de 88 e artigo 44, parágrafo único, ambos da Constituição Federal. A alternativa A está errada porque as comissões parlamentares de inquérito são criadas temporariamente, e não permanente, para investigar os crimes as próprias autoridades judiciais. A previsão lá do artigo 58, parágrafo 3º. A alternativa C também está errada, porque o Congresso Nacional se reúne anualmente na capital federal de 2 de fevereiro, e não 2 de janeiro, a 17 de julho e não 30 de junho. Olha só, eles fazem essa confusão. E de 1º de agosto a 22 de dezembro, isso está previsto lá no artigo 57 da Constituição Federal. A alternativa D também está errada, porque o período de duração do mandato é igual ao período da legislatura. Está previsto lá no artigo 44, parágrafo único e artigo 45 da Constituição Federal. A alternativa E também está errada, porque a convocação é do presidente do Senado Federal e não da Câmara dos Deputados, para apreciação do período de decretação do estado de defesa ou intervenção federal pelo presidente da República. Essa regra é do artigo 57, parágrafo 6º, inciso 1 da Constituição Federal. É isso, então. Então, fechamos aqui a nossa aula 1. Espero que vocês tenham gostado, da nossa aula. Nos veremos na próxima aula, no qual estudaremos o poder legislativo nas instâncias estaduais, do Distrito Federal e dos municípios. As investiduras, prerrogativas de funções e responsabilidades dos parlamentares. Não esqueça, você pode fazer seu comentário aqui embaixo, comente lá a sua dúvida, diga o que você achou da aula, pode dar sugestões, aqui o espaço é seu. Se não entendeu algum conceito ou alguma deliberação, alguma função, só perguntar. Coloque aqui a sua dúvida, que eu mesmo vou responder. Você ainda tem a possibilidade de encaminhar para mim um WhatsApp, ou você pode também encaminhar um e-mail, que está todas as informações estão aqui. Então, até a próxima e nós nos veremos lá. Um abraço. Tchau.